Muito obrigado, igreja. Muito obrigado. Eu estou muito tocado pelo vosso clamor, pela vossa generosidade, pela forma carinhosa que vocês oraram por Portugal hoje. Muito obrigado. Meu coração está muito abençoado e eu tenho certeza que Deus moveu. Quantos podem dizer amém comigo? Amém, obrigado. Obrigado, Samuel. Quero apresentar o Samuel, ele está comigo. Samuel é um jovem, conhecemos-nos no Reino Unido, na Inglaterra, uns anos atrás. E ele sempre queria uma possibilidade de podermos estar juntos também. Depois ele não conseguiu passar por Portugal e voltou, mas sempre me acompanha quando eu estou a viajar. E agora eu vinha de Curitiba para cá para estar convosco hoje, e vinha sozinho de carro, e de repente deu no meu coração, eu o convidei e ele moveu a sua agenda, tudo. O seu pai, que é pastor, o liberou também, disse: pastor, estou liberando meu filho para viajar com o senhor. E foi uma benção. Samuel é um menino cheio de Deus, cheio do Espírito, também que ama o Senhor, e tem sido bons momentos que nós viajamos juntos. Obrigado, Samuel, também pela tua disposição. Amém. Se eu dissesse aqui que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo fosse com todos, o culto ficava encerrado e eu já estava cheio. Mas eu creio que Deus tem tantas coisas para falar. Irmãos, eu nem sei exatamente o que falar, mas eu falei ao pastor Jimmy que quando eu cheguei ao Brasil, primeiro mês eu descansei um pouco com a minha família. Depois de 15 para 16 anos conseguimos vir, trouxeram-nos e nos abençoaram. E depois, quando era a hora de voltar, o Espírito Santo começou a mover o meu coração e ele trouxe uma palavra sobre relação ou comunhão. Ajudem-me aí, tem agora que ficar atento, eu vou falando. Eu vou pedir uma imagem ali, relação ou comunhão. E aí Deus foi me levando nessa direção. Tem algumas coisas que estão lá no meu Instagram, vocês podem me adicionar e ver, acompanhar algumas coisas. Eu queria ler uma palavra para a comunidade ativa hoje à noite, que inclusive está no meu Instagram. E eu vou liberar sobre a igreja essa palavra. Pode ser? Deixa eu entrar aqui no meu Instagram, porque eu vou ler algo que eu escrevi em Portugal. E eu vou ler para a comunidade ativa hoje essa palavra. Está no meu Instagram, eu encontrei, está aqui. A minha versão de Atos 2 para os dias atuais e a minha versão de Atos 2 para essa igreja. É a versão de Atos 2, Carlos Xavier, tá bem? Ouçam. Tem alguma zona de pesca aqui perto? De pescar peixes? Alguém conhece o nome de uma zona de pesca? O nome, sabe alguém? Capivari Cachoeira é uma zona que se pesca. Tá bem? Então, ouçam o que eu quero falar agora e a seguir eu começo a ministrar e já estou a ministrar. Todos, Atos 2, todos estavam cheios de medo e muitos começaram a dispersar por causa de um certo vírus que chegou. Tudo mudou e foi ficando para desanimar e enfraquecer o coração e a fé daqueles que deviam crer. Era o ano de 2020, mas houve um grupo de pessoas da comunidade ativa que, mesmo face ao desânimo geral, curiosamente permaneceram unidas e a encorajarem-se mutuamente, e continuavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, certo dia, quando estavam juntos com um só coração, de repente, porque decidiram crer na palavra e obedecer a alguém mais poderoso e infinitamente maior do que tudo, e que antes já lhes havia assegurado que iriam ser consolados, ouviram um novo som trazido por um vento forte e impetuoso. Nada o pôde deter, mas antes tal vento entrou no lugar onde estavam reunidos,
e transformou-se em chamas de fogo, que rapidamente inundou todo lugar, aqueceu e incendiou os corações e os encheu de alegria e autoridade. Sabem o que aconteceu a seguir? A linguagem deles mudou completamente, e agora, sem medo e com novo vigor, saíram pelas ruas, pelas praças, pelas cidades, a proclamar a toda a gente esperança e salvação. Não se deixaram contagiar, mas a igreja ativa tornou-se um novo foco de contágio, e com entusiasmo levavam cura a tudo e a todos por onde passavam. Pregaram abertamente acerca daqueles que lhes fez a promessa e cumpriu, e todos souberam que ele, Jesus, é a razão de tudo. Um certo Pedro, homem humilde, saído ali da zona dos pescadores de Capivari, falava com tanta autoridade e poder que 3.000 pessoas imediatamente tiveram as suas vidas transformadas. Tudo se fez novo na comunidade ativa. Sim, tudo ainda será novo na vida de todos aqueles que permanecem unidos e reunidos no mesmo lugar. Aleluia! Aleluia! Eu estou a viajar esses dias o Brasil e a partilhar pensamentos do meu livro. Eu vou falar muito dele aqui, mas eu não vou falar aqui só por falar. Eu vou falar porque eu estou cheio de coisas que eu escrevi aqui. É resultado de 3 anos de escrita, mas de um processo de uma vida inteira. E eu tenho um capítulo aqui dentro que tu vais ler lá em casa depois, quando tu tiveres o livro, que fala sobre processos versus eventos. E eu estava a dizer ao vosso pastor que a nossa vida não é um evento, ela é um processo. E eu vejo claramente que essa igreja é fruto de um processo, não um evento. Os nossos pais lá no jardim, Adão e Eva, eles foram criados por Deus dentro de um processo. Deus é processual, Ele faz as coisas para um processo. Deus chamou os nossos pais, Adão e Eva, para um processo de comunhão. Pode sentar, irmãos. Deus chamou os nossos pais, Adão e Eva, para um processo, não para um evento. Então esse capítulo inteiro que eu partilho, que está aqui no meu livro, esses pensamentos, eles nos desafiam a perceber que nós somos um processo. A nossa vida é um processo, essa igreja é um processo. Eu vejo claramente, pastor Jimmy, eu acho que está por aqui desse lado, e pastora Sabrina, eu vejo claramente que essa igreja é um processo. Recebi isso no meu espírito. É fruto de um processo, e 2020 foi um ano intenso para todos nós. Eu poderia contar-vos tantas coisas que eu passei lá em 2020 com a minha família, com a minha comunidade, com os meus irmãos. Eu poderia falar tantas coisas, mas nós nos mantemos num processo, e são os processos que nos dão longevidade. Longevidade não é só tu chegares lá na frente, mas é a forma como tu chegas. Os nossos pais, Adão e Eva, foram formados e criados por Deus para um processo de vida. Até que apareceu uma serpente. E eu tenho um pensamento no meu livro que diz: não se pode ser ingênuo quando uma serpente anda por perto. A serpente apareceu e criou um evento. Pastor, a queda do homem foi um evento promovido pela serpente para tirar os nossos primeiros papás do processo. E hoje eu te quero dizer uma coisa nessa noite: não saia do processo de Deus. Diga para alguém: não saia do processo de Deus. Os processos de Deus, eles nos chamam à comunhão. Samuel, eu não sei se o pastor tem o meu livro ali. Faz chegar um livro na mão do pastor, está aí dentro da minha mochila, por favor. Sabe, esse livro fala sobre adoração. Chamados para adorar, está ali. Chamados para adorar. Mas ele não fala sobre música. Ele até fala sobre música, mas eu quero desconstruir algumas coisas. Eu tenho um pensamento aqui que diz: a música pode servir à adoração, mas a adoração não serve à música. A música é um veículo que nos ajuda, assim como outras coisas, mas a adoração não se prostra diante da música. A música serve à adoração.
Deus criou os nossos pais e nunca Adão e Eva participaram de uma conferência, de um congresso, de um seminário sobre adoração. Sabe por quê? Porque adorar para eles era fruto da comunhão que eles tinham com Deus. Deus os criou e colocou dentro da comunhão. Eu te falei, não é? Então alguém assume o lugar de Emanuel e tu vens cá. Anda cá comigo, eu te avisei. Eu quero agradecer a 3 pessoas que me possibilitaram estar aqui hoje à noite. Fica aqui, meu bem. Uma é o Renan, não sei se vocês conhecem o Renan, ele fez a conexão com o pastor Jimmy. A segunda é o pastor Jimmy. E a terceira é o Emanuel, porque eu só estou aqui porque ele me emprestou a cera do cabelo dele. Se não fosse a cera do Emanuel, eu não viria, irmãos, porque eu esqueci a minha cera lá em Porto Alegre. Então, Emanuel, muito obrigado. Mas eu quero dizer uma coisa, fica aqui na frente, meu filho. Olha, eu quero dizer uma coisa. Vocês estão a ver o Emanuel? Eu quero falar algumas coisas aqui. Deus criou o Emanuel, e quando eu falo para ele, eu vou falar para todos vós hoje. E para ti que estás aí em casa, nesse direto, aonde tu estás agora nos assistir. Talvez crie um grupo de visualização da tua igreja, dessa igreja, essa é a tua casa. Cria um grupo de visualização, alcança outras pessoas. Não é porque eu estou a pregar, mas é porque o Espírito Santo, todos os domingos, está a mover-se poderosamente aqui. Agora olhem para o Emanuel, por favor, e vejam uma coisa. O Emanuel, que representa o Adão do jardim, que foi criado pelas mãos de Deus, o Emanuel é fruto de um processo, assim como tu. Deixa me dizer uma coisa. Nós muitas vezes não entendemos o que é adoração. Tem gente que diz adoração é o estilo de vida, e às vezes a gente ouve uma coisa e depois assume isso. Eu desconstruo, eu escrevo aqui que adoração é uma linguagem original da cultura dos céus, do reino de Deus, que gera um estilo de vida. Um estilo de vida é consequência da adoração na nossa vida. Entenda uma coisa, o Emanuel é fruto da inspiração e da criatividade de Deus. Ele é lindo, não é? Tem cera no cabelo? Tem bastante. Deixa me dizer uma coisa, Emanuel, Deus colocou as mãos sobre ti. Sabe uma coisa, se a equipe forense vier verificar, fazer verificações da pele do Emanuel, qualquer coisa, eles vão encontrar as digitais de Deus na vida do Emanuel. O Emanuel é fruto da verdade, e todos que estão aqui, vocês são fruto da verdade, igreja. Tu não és um acaso. Se alguém aqui com baixa autoestima, com depressão, com rejeição, com dificuldade, eu tenho uma boa notícia. Tu não és fruto de um acidente, de um incidente, de um erro. Tu não és fruto de um descuido. Tu és fruto da verdade. A verdade pôs as mãos na tua vida. Deus te formou com as suas próprias mãos. A verdade colocou as mãos sobre o pó da terra e formou o Emanuel, assim como formou cada um de nós. Então, quando Deus viu que ele era fruto da verdade, tudo que Deus faz é bom. Diga comigo, tudo que Deus faz é bom. Quantos creem nisso? Tudo que Deus faz é perfeito. O Emanuel tem o espírito da comunhão, ele tem a verdade. E sabe uma coisa? Eu não entendia João capítulo 4. A hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus foi tão intencional. Ele foi até aquele poço daquela mulher lá, samaritana. E quando Jesus chegou lá intencionalmente, provocou aquele diálogo, pediu água. Ela disse que ele não podia falar com ela. Jesus desconstruiu muitas coisas. Eu tenho um capítulo inteiro no meu livro que tu vais ler depois, que ele fala sobre desconstrução. O 1 e o 2, 2 etapas de desconstrução na vida do homem. Talvez tu estás aqui hoje, nessa noite, e tu não estás a entender processos na tua vida, e eu quero te dizer uma coisa: para Deus construir alguém segundo a sua imagem, primeiro ele tem que te desconstruir. E se tu estás a passar por um processo de desconstrução, continua no processo, porque Deus não desconstrói para destruir, Deus desconstrói para construir um novo homem, uma nova mulher, segundo o seu espírito. Ouve. Se o Emanuel e todos nós somos frutos da verdade, nós temos o primeiro ingrediente para adorar a Deus,
que é ser habitado pela verdade. E eu quero te dizer que a verdade dele é melhor do que a tua. Talvez tu estás a lutar com Deus agarrado nas tuas verdades. Quantas vezes tu já tivesse que desistir de alguma coisa? Deixa eu ver as mãos aqui no ar. Quem já teve que desistir de algumas coisas? Até com Deus, tu estavas a teimar com Deus e tu tivesse que desistir. Deixa eu falar uma coisa. Obediência ainda, a adoração ainda tem a ver com obediência. A obediência é o caminho da adoração. E eu aprendo isso com Jesus. O subtítulo do meu livro fala: chamados para adorar, o caminho da adoração. O caminho da adoração chama-se Jesus Cristo. Eu aprendo tudo com Ele. Pai, Filho e Espírito Santo no Gênesis, reuniram-se os três acerca do Emanuel quando ele não existia, Emanuel. Sabias, Jimmy e Sabrina? Ele não existia. O Pai, Filho e Espírito Santo reuniram-se acerca dele e juntos profetizaram e falaram quem seria o Emanuel. Então Deus vem, porque Deus é criativo, Deus é criador. Ele vem e põe as suas mãos e faz esse rapazinho, como a gente diz lá em Portugal, esse miúdo. E ele faz esse miúdo. E agora, vira para lá. Não, vira para mim, de costas para lá. Faltava uma coisa para Emanuel. Ele é fruto da verdade, mas falta-lhe um ingrediente, que é o Espírito. Então Deus, das entranhas da sua verdade, do íntimo da sua verdade, olhou para o homem chamado Adão, olhou para Emanuel e para todos nós e soprou. Aleluia. Soprou, Emanuel, do seu Espírito, filho, sobre ti. Deus soprou, Emanuel. O ADN de Deus, as digitais de Deus estão em toda a tua vida. Mas não é só o que aparece, é o que não aparece, porque aquilo que não aparece é afetado pelo Espírito. Deus sopra do seu interior, o seu fôlego entra. Deus dá destino, Deus dá propósito, Deus dá capacidade, Deus dá alegria, Deus dá unção, Deus dá revelação, Deus dá governo, Deus dá submissão, Deus dá uma série de coisas que procedem dele. Então o Espírito entra pelas suas narinas. E agora o Emanuel é fruto do Espírito e da verdade. Olha para lá, nasceu um adorador. Nasceu um adorador, fruto da pessoa bendita de Jesus. Aonde está Jesus? No jardim, a árvore da vida, a própria verdade e o Espírito personificados. Então hoje eu quero dizer, não só tu estás a representar, mas o próprio Deus está a completar tudo hoje que Ele já viu na tua vida. Ninguém viu. Davi estava lá fora de casa. Ninguém chamou. Deus viu. Certa vez, um homem estava a pintar numa igreja, lá no corredor, atrás, lá atrás, um grande artista, um anjo no teto da igreja. Gastou dias, semanas e meses. Alguém passou lá e disse: olha, por que tu estás a pintar com tantos detalhes e perfeição esse anjo nesse corredor onde ninguém vê? E ele respondeu: aqui ninguém vê, mas Deus vê. Deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho um capítulo no meu livro que fala sobre anônimos famosos. Eu tenho um pensamento que eu provoco na tua vida, que diz: tu queres ser famoso? Pastor Jimmy, a gente encontra muitas vezes tanta gente que quer ser famoso. É verdade? E o meu conselho é: se queres ser famoso, mantém-te anônimo. Mantém-te anônimo. Para mim aqui, para o meu staff lá em Portugal, eu tenho dito: descubram a paixão de trabalhar nos bastidores, por trás da cortina, onde ninguém vê. Alguém conhece o nome daquele rapazinho que deu 5 pães e 2 peixinhos? Emanuel? Pode ser. João? Tiago? Alguém sabe o nome do rapazinho? Ninguém sabe o nome do rapazinho que deu 5 pães e 2 peixinhos. Houve uma coisa que eu quero partilhar contigo.
Quando os discípulos vieram, estamos bem? Tá tudo? Boa. Quando os discípulos vieram e diante daquela multidão toda disseram: Jesus, despede essa gente, eles já estão a ouvir há muitas horas, deixa que eles possam ir embora. Jesus disse: porque eles têm fome e os supermercados já fecharam. Jesus disse: deem vós de comer. Olha que chave, deem vós de comer. Sabe o que eles disseram? A gente não tem o que dar a eles de comer, é tanta gente, 5.000 pessoas, mais crianças, mulheres, sei lá quantos eram. E Jesus diz: deem vós de comer. Eles disseram: eu não posso. E aí um dos discípulos diz: está aí um rapazinho que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso? Disse o discípulo para Jesus, diante de tão grande multidão. Havia um miúdo ali, ok? Havia um miúdo que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E talvez esse miúdo com 5 pães e 2 peixinhos, ele podia dizer: eu não vou entregar, porque esses 5 pães e 2 peixinhos foi o que a minha mãe fez para mim, e eu sozinho como 5 pães e 2 peixinhos. Quem é que come sozinho 5 pães e 2 peixinhos aqui? 5 pães e 2 peixinhos, aqueles pequenininhos. Olhem para mim o meu tamanho. Quem mais? Vamos ver os homens aqui, as pessoas. Olha aí. Pois é. Agora, sabe o que parece-nos que é melhor a gente guardar? Pastor Jimmy, em tempos de pandemia, há um segredo e uma chave que eu quero partilhar. Aquele rapazinho tinha a matéria-prima para que Jesus pudesse multiplicar. Deixa eu me fazer uma pergunta. Quem conhece aqui e sabe matemática? Se tu multiplicares qualquer número por 0, é igual a? Se tu multiplicares 5.000 por 0, mas se tu multiplicares 5.000 por 5 pães e 2 peixinhos, o milagre se manifesta. Sabes por quê? Está aqui, depois tu podes ler. Tudo da tua vida, ouve, mesmo em tempos de pandemia. Eu disse para o pastor: eu disse para o Samuel quando eu estava dirigindo: olha só, Samuel, eu estava com um carro lá em Porto Alegre que alguém me emprestou, que era melhor do que aquele carro que eu vim, e eu orei quando houve a troca, e eu disse: vamos. E eu estou aqui cheio de expectativa, e eu sei que eu estou no lugar certo nessa noite. Eu sei, essas coisas movem o meu coração. Jesus certa vez atravessou e chegou na outra margem só por causa de um gadareno. Quantos lembram disso? Foi depois da multiplicação. Deixa eu te dizer, aquele rapazinho entregou os 5 pães e 2 peixinhos para as mãos de Jesus, e Jesus multiplicou. Tudo da tua vida que passa pelas mãos de Deus se transforma num milagre. Tudo da tua vida. Posso ouvir um amém aqui? Tudo. Aquele rapazinho que é um anônimo famoso, que a gente não sabe o nome, ele deu a matéria-prima para que Jesus transformasse em milagre. Às vezes a gente fica pensando: mas eu não tenho, eu só tenho isso. E a gente fica falando daquilo que não tem. Deixa eu te dizer uma coisa que pode ser redundante, pode parecer estranha hoje. Porque aquilo que tu tens, e aquilo que tu não tens, tu não tens. E se tu ficares esperando para ter, traz no altar de adoração aquilo que tu tens. Amém? Deus soprou. E agora nós temos o Emanuel, fruto da verdade, legítimo no nosso meio. E Deus tem todo o propósito. Eu quero te abençoar nessa noite, porque Deus vai cumprir todo o seu propósito. Deus hoje à noite está entregando coisas grandes na tua vida. Não é só porque tu é filho do pastor. Eu poderia chamar outro. Você estava ali e eu pensei: não vou chamar porque ele está lá. E aí veio no meu espírito: não, eu tenho que chamá-lo. Não foi só por causa da brincadeira da cera. É porque Deus também está a trazer para todos nós aqui. Eu posso ver quantos jovens Deus está a levantar aqui nesse meio. Eu posso ver quantas pessoas Deus está a levantar aqui. Eu posso ver quantos estão aqui já sendo projetados para outros lugares, para outras nações. Eu posso ver quantas coisas Deus está a fazer. Eu posso ver Deus dilatar as paredes dessa igreja, no sentido do espírito e no sentido físico. Eu posso ver Deus nesses dias a dizer: porque vocês são fruto de um processo, porque os vossos pastores são frutos de um processo, porque a vossa casa é fruto de um processo, então eu irei fazer
fazer com que todas as coisas sejam supridas, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pai, nós oramos nessa noite pelo Emanuel, representando toda a igreja ativa. Caia sobre ele, Senhor, tudo que o Senhor já viu, todo o teu propósito, todo o teu espírito, toda a tua unção, caia sobre ele, Senhor. Ó Deus, eu abençoo esse miúdo hoje. Eu vim aqui, Senhor, por causa dele também. Ó Deus, ele é um anônimo famoso, Senhor. Faz de centenas dessa igreja anônimos famosos pelas ruas. Gente que não está a procurar nem brigar por títulos, por promoções. Gente que se permite ser desconstruída no caminho da adoração, Senhor. Ó Pai, obrigado pelo teu Espírito, que tu sopraste originalmente. E obrigado pela verdade que formou o Emanuel. Ó Deus, eu profetizo sobre ele toda a tua graça, Senhor. E essa comunidade, ó Deus, refletindo-se do teu amor. Ó Pai, te dou graças, porque a tua palavra está nos seus lábios, porque a tua unção está na sua vida, porque ele é fruto da verdade, Senhor. Que toda revelação se cumpra sobre ele. Eu o abençoo em nome de Jesus. Com saúde, com graça, com alegria, Senhor, e com propósito. Amém. 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 Deus é criativo, Ele é criador. Quando tu leres o meu livro lá em casa, eu aprendi a falar do livro e eu te incentivo. Eu falei que eu ia partilhar aquilo que estava aqui. Quantos estão a ser abençoados até agora? 1993. 1993. 10 dias de casados, eu e a minha mulher. 10 dias de casados, sonhos de sermos pais, de termos filhos, de gerarmos. A minha mulher ficou terrivelmente enferma, jovens. A perna do lado direito paralisou, uma febre generalizada. Claro que naquela altura não era Covid. 1993, febre, foi para cima de uma cama. Cada dia ficava pior. Fomos a um médico ginecologista, fomos consultar. Ele me chamou e disse: Carlos, a tua esposa tem uma ferida no útero em 3º grau. Tudo está infeccionado. Eu disse: doutor, por quê? Ele disse: eu tenho pena, vocês são um casal novinho. Eu vou tratar de vocês. Ele disse: essa ferida é congênita. Doutor, o que é isso? Minha mulher foi para casa. No mesmo dia da consulta, o médico olhou para mim e disse: Carlos, antes de você sair, eu quero te pedir um exame. Eu disse: um exame, doutor? Para mim, eu achei estranho. O médico ginecologista geralmente não examina os homens. Ele disse: eu quero te pedir um exame porque a infecção dela, por causa da vossa vida de marido e mulher, a vossa vida sexual agora pode ter passado para ti, porque ela tem uma infecção gravíssima. Sim, senhor. Uma semana depois eu voltei, entreguei o exame. Ele olhou o exame na sua mesa e disse: passa ali na outra sala que eu vou te examinar. Eu achei estranho, mais estranho ainda. Vai me examinar a mim? Eu fui lá, ele disse: pode baixar a tua calça. Ele me examinou e disse: Carlos, tu tens um problema grave? Eu disse: eu, doutor? Ele disse: sim. Tu tens os teus vasos atrofiados, tu tens um problema sério, tu não pode ser pai também? A tua esposa, se o bebê for fecundado, pode ser fecundado na trompa. Tu não podes. Tu nunca viu isso? Eu disse: não, senhor. Põe a tua calça, volta aqui à minha mesa. Tudo começou a girar na minha volta, eu caí sentado na cadeira.
ele teve que voltar e me reanimar com a sua secretária, deu um café. Eu fui para casa, eu cheguei em casa. Quando eu entrei em casa, subi o quarto andar, a minha esposa estava na cama, com infecção, com febre alta. E ali, eu disse para ela, ela disse, a infecção passou para ti, eu disse, pior, contei-lhe tudo, que eu era infértil, eu era estéril, não podia nada, não posso ter filhos, comecei a chorar. Lá em Portugal a gente diz baba e ranho. Alguém já chorou assim? Sabe o que é? Tudo junto, não tem palavras. Eu comecei a chorar. A minha mulher olhou para mim e disse assim, calma, não vamos falar isso para ninguém. Eu tinha começado a minha primeira igreja, dentro do presídio, dentro da cadeia. Eu não estava preso, eu comecei a ser pastor lá. Ela disse, não vamos falar isso para ninguém. E ela fez uma proposta. Ela disse, vamos juntos adorar a Deus. Eu tenho um capítulo aqui dentro, tu vais ler lá depois, quando tens o livro lá em casa, com calma. Tu vais ler um capítulo que se chama Palcos versus Altares. Eu falo sobre as estruturas, pastor Jimmy. Eu falo o que é um palco, o que é um altar. Porque cada vez mais hoje em dia os palcos estão na moda. Eu não estou a falar desse altar, desse palco. Eu estou a falar de uma estrutura espiritual. Cada vez mais os palcos estão na moda. A prefeitura de Curitiba empresta o palco para a igreja, empresta para o show de pagode, empresta para qualquer outra coisa, empresta para isso, para aquilo. Os palcos são móveis, os altares de adoração são fixos. Aí eu vou te falar algumas diferenças que tu vais encontrar depois. Sabe, os palcos são os lugares onde os homens são aplaudidos e promovidos. Os altares de adoração são os lugares onde só Deus é aplaudido, aonde só Deus é promovido. Nos palcos os homens falam daquilo que conquistaram, do sucesso e da fama. Nos altares de adoração, só Deus recebe a fama. E ali é o lugar onde Deus conquista os homens. Os palcos são os lugares aonde os homens brilham. Nos altares de adoração só Deus brilha. A minha mulher diz, vamos fazer um altar de adoração. 1993, choramos, ela levantou com dificuldade, demos as mãos no nosso pequeno apartamento de um quarto, choramos e dissemos, Senhor, nós só temos a Ti, nós não temos mais ninguém. Início da nossa vida, 10 dias, Senhor, a gente tinha sonho de ser pais, agora a gente não pode. Senhor, nós só temos o Senhor. Nós queremos te dar graça, não é porque a gente está doente, não é porque isso está acontecendo conosco que a gente não entende. A gente quer te dar graça por Jesus, o teu Filho, ser o nosso Senhor. E por causa dele nós vamos permanecer e nós vamos continuar. E nós ficamos no processo de adoração. Ela precisava tomar 3 vezes ao dia a injeção. Eu não tinha dinheiro para levá-la naquela época a um enfermeiro todos os dias, 3 vezes ao dia. Eu não tinha carro. E era caro ainda levá-la a um centro de saúde que ficava longe da nossa casa. Nós morávamos num quarto andar e ela na cama. Então, sabe o que eu fiz? Eu decidi uma coisa, que eu ia aprender a dar injeção. Um dia eu olhei para as laranjas na mesa e eu pensei, eu vou começar por vocês. E eu peguei a seringa e praticava nas laranjas. Até o primeiro dia que eu disse para ela, estou pronto. E ela mais corajosa do que eu. Quando eu disse estou pronto, a seringa tremia na minha mão. E ela virou-se. E sabe, quando eu apliquei a primeira vez, gente, a agulha entortou. Segunda vez, até a terceira. Quantas vezes ela aguentou? E eu desculpa, chorando. E nós ficamos num processo. Agarramos-nos a Deus, começamos a fazer o Instituto Teológico. Um dia chegou um pastor americano, amigo de um pastor americano do nosso seminário. Nós estávamos lá numa reunião na sala de aula, e de repente ele virou-se para minha mulher e disse, Deus está te curando de algo agora? Eu vejo Deus curando o teu útero, eu vejo Deus te restaurando. E virou-se para mim e disse, eu vejo Deus te curando também. E como fruto disso que Deus está fazendo, Ele vai dar a vocês um filho. Ele vai dar um fruto, vocês vão ser pais. Nós choramos de novo. Eu continuava dentro do presídio a trabalhar. Eu não podia gerar filhos biológicos, mas eu gerei filhos espirituais. Batizei
tantos homens lá dentro. O Renan, que vocês conhecem, que vai vir aqui, o pai dele, eu o convidei para começar a trabalhar no presídio comigo. Quando eu mudei da minha cidade, no último ano ele começou a se envolver e eu o desafiei para ir para o presídio comigo. E quando eu me fui embora da cidade, depois quando eu fui embora para Portugal, o pai dele continuou fazendo o trabalho. O Renan é fruto disso que começou, de uma época que eu não podia gerar, mas começamos a gerar filhos para Deus lá dentro da cadeia. Talvez seja um momento de incapacidade da tua vida, de dificuldades que tu estás a viver, que tu estás a passar, mas deixa-me te dizer uma coisa hoje à noite, porque tu estás nesse lugar. Mantém-te no processo e constrói e decide hoje mesmo construir um altar de adoração a Deus. Nos altares de adoração os homens entregam todas as coisas. Talvez alguma coisa está a custar para que tu possas entregar, mas hoje tu podes entregar todas as coisas ao Senhor. Todas as coisas ao Senhor. No meio dessa pandemia tu pode dizer, sabe, eu vou embora, eu vou virar as costas, eu vou deixar, eu não quero saber, eu vou cuidar de mim mesmo. Não, a igreja é o maior empreendimento que tu te pode desenvolver. Nunca deixes de ser um construtor da tua igreja. Posso ouvir um amém nessa sala? Vou dizer uma vez mais, nunca deixes de ser um construtor da tua igreja. Seja um construtor e não um crítico. Eu decidi uma coisa na minha vida: eu serei um construtor da igreja e nunca um crítico dela. Se tu fores às minhas redes sociais, ao meu Facebook, se tu fores ao meu Instagram, aonde tu fores, tu vais ver que eu sou um construtor da igreja. Como eu fiz hoje à noite, eu orei, eu clamei, eu creio que o Senhor fez coisas poderosas aqui e lá, e o Senhor está a agir. Eu decidi ser um construtor da igreja, não um crítico. Eu quero passar por todos os lugares e gastar os meus dias em minha vida. Eu era empresário antes de ir daqui para Portugal, quando Deus me chamou. Eu posso te contar a minha chamada? A minha esposa ficou grávida. Quando ela engravidou, depois disso, ela perguntou para a médica que fez a ultrassom: é perfeitinha, nossa filha, tem todos os dedinhos? O médico disse: tem, fica tranquila. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus começou alguma coisa aí na tua vida? Deixa eu me ver as suas mãos. Então deixa eu te dizer, Ele vai completar. Quantos podem receber aqui? Ele vai completar. Deus não é um Deus que aborta processos. Processos, pastora, vem do próprio Deus. Deus é processual. Deus é um Deus de processos. Ele começa algo e Ele conclui. Ele termina. Ele não deixa inacabado, não deixa pela metade. Deus que começou a boa obra vai concluir. Então a nossa filha nasceu. Eu conto isso no início do livro e a experiência está muito mais completa aqui. Por isso eu quero te incentivar depois. Tu não vais comprar um livro depois lá atrás. A gráfica entregou aí, eu acho que 150 livros. Que bom que todos eles saíssem. Sabe por que eu estou a dizer isso? Porque há coisas abençoadoras aqui mesmo que estão a ser dispensadas. E há tantas outras coisas que eu não vou poder partilhar aqui. E tu podes ter um livro, não é por um valor que tu vais comprar, mas é por uma oferta, até para missões que tu vais dar. E essa semente Deus vai tornar poderosa na tua vida. Porque a vida cristã é processo. Então deixa eu te dizer uma coisa que eu vivi. Quando eu saí do Brasil para ir para Portugal, a minha filha, chamada Keren, que é o nome da terceira filha de Jó, Keren Apuk, depois que Deus restaurou o Jó, depois de tudo, eu vou falar contigo daqui a pouco, a minha filha tinha 7 anos. Quando nós fomos para Portugal, ela começou o seu percurso na escola. Então ela estudou piano e ela formou-se na escola profissional de piano. Quando ela tinha 17 anos, eu estava ali como esse irmão está, enquanto que a equipa ministrava, e ela estava sentada aqui, como aquela miúda que estava aqui a tocar o piano, e ela estava aqui na equipa durante o louvor, e eu estava ali, e ela agora com 17 anos, o Espírito Santo disse assim: Carlos, tu estás a ver a tua filha? Eu disse: sim, Senhor. Ela é uma adoradora, não é? Ela é minha. Eu disse: sim, Senhor. Sabes por que ela é uma adoradora? Sabes por que ela me honra? Por que ela me adora? Sabes por que ela está assim nesse... Eu disse: não, Senhor, porque foste tu e a tua mulher naquele dia de 1993, quando vocês enfermos se ajoelharam e construíram um altar de adoração. Ali vocês geraram essa filha.
Irmãos, eu tremi todo, eu comecei a chorar. Eu subi dali, abraçava minha filha, ela não entendia nada. Eu abracei, eu a beijei, ela dizia: o que houve, pai? Eu sabia o que Deus estava dizendo. A adoração não é só para a margem do lado de lá, quando tudo está bem. Porque Miriam celebrou com os israelitas na margem do lado de lá. Mas na margem do lado de cá ela murmurou, vocês lembram disso? Ela criticou. Não houve adoração na margem do lado de cá. Sabe o que a fibra da igreja se revela? É nesses dias de pandemia. É nesse tempo que nós estamos a escrever o Atos 2, o Atos dos Apóstolos. É nesses dias que a tua fibra se vê quem tu és, a profundidade da tua comunhão com Deus, e não só de uma relação. Eu escrevo um capítulo inteiro aqui, eu falo sobre comunhão em relação à diferença. Há muitas coisas abençoadoras, é por isso que eu estou a partilhar. Deixa-me dizer uma coisa: se tu achas que só a relação vai te manter, ela não vai ser suficiente. Ouve, não te levantes nem vás embora, mas eu vou dizer que a graça do Senhor Jesus Cristo, o que vem de Jesus? Graça. Que o amor de Deus, o que vem de Deus? Amor. Agora, que a comunhão do Espírito, irmão, comunhão. Quando a gente trata com o Espírito Santo, Ele não quer nada menos do que comunhão, não apenas a relação. Pastor, eu fiz um monólogo, eu entrevistei Caim, eu conversei com o Caim. Um monólogo, atenção, eu não falo com os mortos, não é isso. Caim tinha uma relação com Abel, ele não tinha comunhão, por isso ele matou o irmão. Quando tu vives só na relação, tu matas até o teu irmão. Baseado na relação, muita gente voltou as costas para Deus nesses dias. Baseado nas decepções, muita gente já não vê mais a Deus. Baseado só na relação, muitos casamentos se desfazem. Baseado só nas relações, muitas vezes tu traz. Mas o Espírito Santo nos chamou para a comunhão. Eu vejo claramente que o Espírito Santo chamou essa igreja para a comunhão. Eu posso olhar para ti que levantou a mão agora. Deus te chamou para a comunhão, aleluia. Eu posso olhar para aquela senhora ali e eu posso dizer: Deus chamou para a comunhão. Deixa-me ver as mãos no ar de quantas pessoas aqui querem se render em comunhão diante do Senhor, querem caminhar diante dEle, querem viver em comunhão. Não é só uma relação, mas é uma comunhão profunda. É uma comunhão. Uma igreja que só quer a relação e não entende a comunhão, ela vive muitas vezes na periferia da vontade de Deus. Ela vive de forma superficial. Caim matou Abel. Abel não desconfiou do seu irmão, sabe por quê? Porque Abel estava inocente, ele tinha comunhão com Deus. E sabe de uma coisa fantástica e poderosa que eu te quero dizer hoje à noite? Põe para mim uma imagem, ainda não é essa, uma imagem do cordeiro. Emanuel, faz um favorzinho. Isso, obrigadinho. Não é bonitinho esse cordeiro, gente? Sabe por que que cordeiros nascem na estrebaria? Sabe por que que Jesus nasceu na estrebaria? Numa manjedoura? Porque é o lugar ideal para os cordeiros nascerem. É ali que nascem os cordeiros. E Ele é o Cordeiro de Deus. Não há adoração sem o Cordeiro derramou o seu sangue. Houve uma coisa que eu quero dizer: quando Abel morreu, Deus já tinha conversado com Caim a respeito de relação e comunhão. Implicitamente Deus disse: Caim, o que houve contigo? Por que tu tens o teu semblante assim? Olha que eu te amo, se tu procederes bem, tu também serás aceito, mas o pecado bate à tua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus inclusive falou com Caim, um privilégio grande. Deus em comunhão foi até Caim e tratou com ele. Mas Caim saiu dali baseado numa relação. Primeiro ele não tinha comunhão com Deus e não tinha comunhão com seu irmão. E ele pensou: eu vou matar o meu irmão. E sabe por que Caim quis matar o seu irmão? Porque ele pensava: Abel ofereceu adoração a Deus e Deus aceitou. Eu ofereci e Deus rejeitou. Então,
somos os dois a oferecer adoração, a oferecer oferta. Então eu vou matar esse sujeito, eu vou matar o meu irmão, e Deus vai ter que receber qualquer coisa que eu entregar. E eu quero te dizer uma coisa: no caminho da adoração, igreja, Deus não recebe qualquer coisa. Deus recebe tudo da tua vida que passa pelo altar de adoração, porque no altar de adoração tu te rendes diante do Senhor. Deus conquista a tua vida ali. Tu estás a entender isso hoje? Mas Deus, depois que Caim matou Abel, Deus disse: Caim, aonde está o teu irmão? E ele atrevidamente respondeu: oh, eu sei lá do meu irmão, agora eu tenho que prestar contas do meu irmão. Eu vou te dizer uma coisa: se a gente vive em comunhão, a gente presta contas. A adoração nos chama a prestar contas. Se tu pensas assim: eu não preciso prestar conta de nada, a minha vida... Eu quero te dizer, esse não é o caminho da adoração, porque Jesus prestou contas o tempo inteiro diante de Deus. É verdade ou não é verdade? O caminho da adoração chamado Jesus, ele prestou contas. E Deus diz: Caim, aonde está o teu irmão Abel? E sabe o que ele diz? Eu não sei do meu irmão, mas ele havia matado. E Deus vai dizer uma coisa hoje que é poderosa, que tem a ver com o cordeiro. Deus diz: não é assim, porque a voz do sangue do teu irmão clama a mim da terra. Deixa eu te dizer uma coisa: Caim matou Abel, mas Abel continuou adorando a Deus através da sua vida, da sua própria oferta de adoração. Não são as coisas que tu entregas, é a tua própria vida. As coisas que tu entrega, elas são a tradução do teu nível de adoração a Deus, da tua profundidade. O teu tempo, as tuas prioridades, a tua intimidade, a tua comunhão, as tuas dinâmicas, as tuas intencionalidades. E não há adoração sem o Cordeiro. Não há adoração sem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que abriu o caminho, que nos deu o acesso. Eu tenho um último capítulo no meu livro, é o último capítulo, tu vais ter que ler lá depois com calma. Eu tenho aqui um capítulo que fala sobre Davi, a cordeira e o cordeirinho. E quando eu recebi essa revelação numa madrugada, eu acordei a minha mulher. 3 horas da manhã, eu disse: por favor, acorda. E ela estava a dormir, é claro, e ela, eu disse: acorda, eu preciso te falar uma coisa. E ela disse: deixa-me dormir. Eu disse: é rápido. E ela diz: então rápido. E eu partilhei com ela. Eu vou te levar agora a um pensamento desafiador. Quando Davi adulterou com Batseba, quantos já leram isso na Bíblia? Quando Davi adulterou com Batseba, com aquela mulher no seu palácio, que era linda, que era uma mulher fantástica, que segundo Davi era uma mulher maravilhosa. Davi viu aquela mulher no seu palácio. Ele não sabia que tinha uma mulher como aquela no seu palácio. Ele ficou estonteado, ele ficou assim: o que é isso que está no meu palácio? Ele mandou um WhatsApp para o capitão para perguntar quem é essa mulher. Ele mandou um WhatsApp lá para dizer quem é, e disseram: essa mulher chama-se Batseba, é mulher do teu soldado Urias, que está na guerra lutando por ti e te defendendo em comunhão. E Davi perdeu-se da comunhão porque ele pôs mais foco na relação. Quantos podem entender isso hoje? Tu pões mais foco na relação ou na comunhão com o Espírito Santo? Qual é a prioridade da tua vida hoje? A comunhão? Davi deitou-se com a mulher, chamou-a, a mulher foi lá, ele deitou-se com a mulher ficou grávida. A mulher fica grávida e Davi ficou agora perdido. E ele então mandou uma carta por Joabe, o seu capitão, mandou uma carta para que Urias viesse da guerra. Urias veio da guerra, Davi o recebeu e disse: olá Urias, como estás? Tudo bem, meu rei? E Davi diz: escuta, vai para tua casa, eu vou te dar férias da guerra, e fica lá 1 semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses com a tua mulher. Urias não entendeu aquilo. Davi queria cobrir o seu pecado com aquela ação, porque ele pôs foco na relação e perdeu-se da comunhão. Então veja uma coisa: Urias tinha tanta virtude. Sabe o que significa o nome de Urias? Jeová é luz. Diga para alguém perto de ti: Jeová é luz.
Ouve uma coisa que eu quero te dizer: a comunhão nos leva aonde a relação não pode nos levar. A relação pode nos deixar pelo caminho, mas a comunhão nos leva muito mais longe, nos leva até o Senhor. Veja uma coisa: Urias deitou na rua e não dormiu com a mulher. Davi mandou chamar e disse: ouve, como é que tu não entras em casa? Eu ouvi falar que tu tens uma mulher e tu tens uma família, não é? E tal, a tua esposa está te esperando lá em casa, por que tu não entras em casa? E Urias vai dizer algo fantástico, ele diz: meu rei, Israel está em guerra, os teus soldados estão em guerra, eu nem sei o que eu estou a fazer aqui, digo eu, não é? E a arca da aliança está lá na guerra. Sabe o que Urias está dizendo? A comunhão está presente lá. Urias inclusive está dizendo: o Senhor devia estar lá, mas ele não disse isso, ele não desrespeitou o rei. A gente tem que saber falar com o rei, irmãos. Tu tens que saber falar com os teus líderes, tu tens que saber falar com os teus pastores, tu tens que saber falar com as pessoas. Às vezes nós cristãos, nós pensamos assim: eu digo o que é para dizer e comigo não tem meio termo, eu digo mesmo, na cara. Não sei se aqui acontece isso, pastores. Mas a gente tem que entender a diferença entre sermos sensíveis e sinceros. Ser sincero é uma coisa, ser sensível é outra. Não é tudo que eu tenho vontade de dizer que eu digo. E o pior é que às vezes quando a gente diz, a gente depois, quando alguém vem assim, a gente diz: mas não foi a minha intenção. Mas deixa eu te dizer uma coisa: no caminho da adoração, as intenções estão num fórum íntimo da nossa vida. As intenções estão implícitas, mas o que se manifesta no mundo físico são as tuas atitudes, as tuas ações. Se tu passares o semáforo vermelho e o guarda de trânsito te parar e disser: olha, eu vou ter que te multar, tu diz: mas não, ô senhor guarda, não foi a minha intenção. E ele vai dizer: eu sei que não foi, mas olha, eu vou te dar a multa porque tu passaste. É verdade ou não é verdade? Não é assim. Nós temos que cuidar das nossas atitudes, como nós falamos. Por causa que muita gente é extremamente sincera e não é sensível, muita gente já morreu. E muitas outras pessoas a gente não matou, mas deixou morrer e não ajudou. Com Deus tu não precisa ser sensível, porque Deus já sabe antes de tu falar aquilo que tu pensas. Para que ser sensível com Deus? Temor, honra são outras coisas, mas Deus já sabe tudo. Seja sincero com Deus. Voltando ao Davi, Urias diz: eu não vou entrar em casa porque não é justo com os meus colegas. Davi então embebedou, fez uma festa, deu uma festa, embebedou. Urias saiu carregado, mas dormiu nos degraus novamente. E disseram: rei, o homem não entrou em casa. Então Davi o chamou indignado e disse: olha aqui, eu fiz uma carta, volta para a guerra, tu nem eras para estar aqui, entrega essa carta para Joabe. Na carta, Urias levou e saiu correndo inocentemente. Urias é um tipo de Abel no Velho Testamento. Urias é um tipo de Cristo, um cordeirinho inocente. Então Urias corre, entrega a carta e diz: eu voltei, Joabe, estou pronto para a batalha. Joabe abriu a carta e dizia: ponde Urias na frente da maior força de batalha. A intenção de Davi era que ele morresse na guerra, para que a mulher ficasse solteira, viúva, e Davi tivesse aquela mulher. Olha quanta coisa nós podemos fazer só na relação. Urias foi para a frente da batalha e morreu alvejado pelas flechas da traição. A poesia que eu fiz quando eu escrevo é inspiradora, porque a gente começa a compreender algumas coisas profundas. As flechas da traição, do foco da relação, alvejaram o coração de Urias. Ele deu a sua vida. Joabe escreveu uma carta e mandou para o rei e disse: rei, a guerra foi vencida, Urias, o teu servo, morreu. Davi disse: muito bem, essas coisas acontecem na guerra. Mandou um WhatsApp para Batseba e disse: assim que tu completares o luto, estou te esperando no palácio como minha mulher e mãe do nosso filho. Tu és agora viúva. Porém, diz a Bíblia, tudo que Davi fez aos seus olhos estava bem, mas foi mal aos olhos do Senhor. Porque Deus vê tudo e todas as coisas. Agora eu vou te levar a um momento profundo. Natã, o profeta, foi visitar
foi visitar Davi. Davi ficou muito honrado com o profeta. Quando Natã entrou, Natã contou-lhe uma história. Rei, no teu reino, presta atenção nisso que é uma chave importante. Havia um homem que tinha uma cordeirinha só, que dormia no seu colo, bebia no seu copo, comia no seu prato, dormia na sua cama, andava nos seus braços. Era uma cordeirinha só que ele tinha. E havia um outro homem que tem muitas cordeiras, muitos bens, muito isso, é riquíssimo. Um viajante veio, e então esse homem que tinha muitos bens e muitas cordeiras deu um banquete, mas não querendo matar uma cordeira do seu rebanho, pegou a cordeirinha que dormia no colo, comia na mesa, comia no prato e vivia na cama daquele homem, o único animalzinho, e o matou para dar o banquete. Davi se enfureceu. Agora presta atenção. Davi disse assim: o que? No meu reino tem uma pessoa assim? Esse homem merece morrer. Primeira coisa, Davi está a falar de si mesmo e não sabe. E agora presta atenção. E pela cordeira que ele tomou do outro, ele tem que dar 4 vezes. Ele tem que restituir com 4 cordeiros. Agora eu vou te levar a um momento intenso. De madrugada, pastor Jimmy, eu estava a orar. Deus, o que é isso? Quando eu comecei a orar e ler esse texto, o Espírito Santo me levou. Vamos lá, o que Davi diz? Natã disse: tu és este homem, Deus te abençoou, te deu tudo, tu foste pegar a mulher do outro e ainda o mataste. Davi disse: eu sou pecador, eu mereço morrer. E Natã disse: o Senhor já passou de ti o seu pecado, mas por causa disso jamais a espada se apartará da tua casa. Agora vem comigo. O que Davi disse acerca de si mesmo? Que ele ia dar 4 cordeiros. O primeiro cordeiro da sua casa que Davi entregou foi o filho, fruto da relação ilegal. Ele jejuou pela criança, ele pediu pela criança, ele orou pela criança, mas a criança morreu. Quantos lembram disso? É o primeiro cordeiro que ele dá pelo cordeiro que ele tomou. A mulher que ele pegou do seu soldado e ainda matou. Gente, o segundo cordeiro é o seu filho chamado Aminon, que tinha violado, é assim que a gente diz em Portugal, violado a sua irmã chamada Tamar, deitou-se com ela e a forçou, tirou a honra da irmã, despediu-a pela rua. Absalão encontrou o rapaz na rua e disse: o que te aconteceu, menina? E ela disse: o meu irmão, o nosso irmão Aminon fez tal coisa comigo. Absalão pôs no seu coração matá-lo e anos depois o matou. É o segundo filho da casa, cordeiro, que Davi deu. O terceiro filho cordeiro é o próprio Absalão, que fez uma rebelião contra o pai, e que agora, então, coordenando essa rebelião, numa revolta, o próprio Joabe transpassou o seu coração com 3 dardos, quando ele ficou preso pelos cabelos. 3 filhos cordeiros da casa. Davi chorou Absalão: Absalão, 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 meu filho. De madrugada eu comecei, quando eu recebi essa inspiração, eu comecei a dizer: Senhor, e o 4º cordeiro? Comecei a procurar: Senhor, e o 4º cordeiro? Senhor, qual é o outro filho? Os outros morreram naturalmente no processo da vida. E de repente o meu espírito me levou a um homem cego na estrada de Jericó que gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os discípulos disseram: cala-te, não incomodes o mestre. O homem gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os discípulos disseram: não incomodes o mestre, ele não tem tempo para ti, ele não vai parar para te ver, ele não vai te dar atenção, ele tem mais o que fazer. Mas esse homem que os discípulos diziam que não dá atenção, que não vai parar, não é o nosso Jesus, porque o nosso Jesus, ele é aquele que para, ele é aquele que dá atenção, ele é o Cordeiro de Deus, ele vem ao nosso encontro, ele dá luz à vista, ele cura os cegos, ele ressuscita os mortos, ele opera milagres como nós cantamos, ele dá vista aos cegos, ele cura os surdos nesse lugar, ele cura a ti agora, que pode ter uma enfermidade. Ele é Jesus. Jesus disse: chega, e foi até Bartimeu, e aquele homem foi curado. E quando eu ouvi o cego gritando: filho de Davi, eu me lembrei: Jesus é da linhagem de Davi, ele é filho de Davi,
Ele é o Cordeiro de Deus. E o Espírito Santo disse: sabes qual foi o filho, o quarto cordeiro, que interrompeu a matança, a desgraça, que interrompeu o pecado, que restaurou Davi, que o tirou da miséria, da desesperança? Sabes qual foi o cordeiro que derramou o seu sangue definitivo e deu vida à vida de Davi? Chama-se Jesus Cristo, o meu filho, o Cordeiro de Deus, que tomou o meu lugar, que tomou o nosso lugar. Eu posso ouvir um amém nessa noite, nesse lugar? Eu fiquei chocado com isso. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Por onde eu tenho viajado, por onde eu tenho partilhado isso, alguns colegas pastores, gente que prefaciou o meu livro, tem dito: uau, Carlos, o caminho da adoração, igreja, aponta para Jesus. Pastor, quantos minutos eu tenho mais? Me ajude, por favor. Eu sei que o senhor tem ceia. Eu tenho 20 minutos. Eu posso falar mais 20 minutos, igreja? Está sendo abençoador para vocês? Quantos estão a receber de Deus aqui? Adoração não é uma moeda de troca. Mateus capítulo 4. Satanás aparece para Jesus lá no deserto. Vocês lembram que o Espírito Santo, Pai, Filho e o Espírito Santo formaram Emanuel? Quantos aqui foram formados por Deus? Quantos aqui são frutos do Espírito da verdade? Sabia o teu patrão, o teu colega lá de casa? Deixa eu perguntar uma coisa aqui agora. Quantos aqui tem pessoas da sua casa que não são cristãs, familiares? Levanta as suas mãos para a gente ver aqui, bem alto, deixa-me ver. Há muita gente. Tu vais orar por essa pessoa agora. Feche os teus olhos. Enquanto isso eu vou te dizer uma coisa. Lembra do nome dessa pessoa, tu vais orar agora rapidamente. Essa pessoa tem um potencial para adorar a Deus. Ela só ainda não descobriu. Quando a pessoa da verdade e o Espírito se encontrarem com ela, chamada Jesus, a revelação vai surgir na sua vida. Elas vão parar aqui contigo na casa de Deus. Elas vão render-se ao Senhor. Sabe uma coisa? Elas vão começar a dar crédito à palavra de Deus. Aleluia. Porque elas veem o Espírito da verdade na tua vida. Pai, nós oramos pelas pessoas que não são cristãs e que não se renderam a Ti, familiares dessas mãos que se ergueram aqui, e nós nessa noite clamamos pelas suas vidas. Encontros com a pessoa de Jesus. Amém. Uma coisa que nós precisamos entender, em Mateus capítulo 4, Satanás diz para Jesus: Jesus que é fruto da Trindade. Em Mateus 3, ele foi até o Jordão, foi batizado por João Batista. Olha que coisa linda, batizado por João Batista. A seguir, ele foi, a voz do céu se abriu e disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Quantos já foram batizados aqui? Que dia de festa, não é? Agora imagina no dia do teu batismo, o céu se abrir e o próprio Deus dizer: esta é a minha filha amada em quem me comprazo. Sabe o que significa em quem me comprazo? Deus tem prazer no filho, o filho tem prazer no pai. Tu tens prazer em Deus? Queres uma chave da adoração? O que significa adoração? É curta, mas é power, é poderosa. Adorar é dar prazer a Deus, ponto final. Ouve. A terceira coisa que acontece: os céus se abriram e o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de uma pomba. Estamos juntos no texto? No dia que tu foi batizado, se Deus fala assim, e ainda batizado no Espírito Santo, a vontade que tu tens é chamar toda a igreja para ir ali para a churrascaria, ou comer uma pizza, ou celebrar. É um dia de festa. Sabe o que aconteceu com Jesus? Mateus capítulo 4, imediatamente depois, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Por quem? Pelo diabo. Quem é que o levou? Eu tenho um pensamento aqui no livro que tu precisas ler acerca dele. O deserto é a maior fábrica de adoradores. Estás a passar por um deserto? Às vezes a gente pensa: ah não, deserto eu não quero, pastor. Os desertos são necessários, porque tu és forjado no deserto. O teu caráter é trabalhado no deserto. O deserto só está sozinho quem não está com Deus.
No deserto só fica sozinho quem não tem comunhão com Deus, porque Deus vai para os desertos conosco. Ainda que os nossos demônios queiram nos confrontar, ali nós seremos fortalecidos na comunhão do Espírito Santo. E se tu estás a passar um deserto nesse momento, deixa eu te dizer uma coisa: Deus está a trabalhar coisas poderosas. Todos nós vamos enfrentar desertos. A filha do pastor lá de Portugal, que faleceu agora no dia 5, há 2 dias atrás, quando eu vinha com Samuel no carro para cá, eu comecei a chorar. A miúda vai e escreve um texto sobre o pai na internet. Eu comecei a chorar e soluçar dentro do carro. Ela está vivendo um deserto, mas nos desertos da nossa vida, Deus está conosco. Jesus nos ensina dinâmicas. Tu vais conseguir ler aqui um capítulo inteiro sobre os ensinamentos de Jesus na adoração, quando ele estava no deserto. As dinâmicas de Jesus que são reveladoras para a nossa vida. Deixa me dizer uma coisa importante. Satanás chegou para Jesus e diz algo. Ele diz: tudo isso ele manifestou e materializou a glória do mundo. Mais uma vez, ele chamou Jesus para a relação e não para a comunhão. Quando tu pões o foco na relação, tu começas a ver até aquilo que não era para ver. Nós vamos fazer a ceia daqui a pouco. E eu quero te dizer uma coisa: não examines o outro, examina a ti mesmo. Porque a gente é muito bom em examinar o outro, mas na comunhão nós examinamos a nós mesmos. Porque a comunhão chama-nos a nós mesmos. Nós queremos ser melhores para a vida do nosso irmão. Nós queremos ser melhores para os nossos pais. Nós queremos ser melhores na nossa igreja, melhores para o nosso pastor. Nós queremos ser outras pessoas. Por isso o texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando a gente examina-se a si mesmo, na mesa da comunhão, a gente estende essa desça da comunhão. Satanás diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mas o que Jesus quer? Se ele veio de um reino mais elevado. Agora aprenda uma coisa comigo. Quando Satanás diz isso, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, Jesus é o Deus encarnado. É o próprio Deus em Jesus, diante de Satanás no deserto. E Satanás está dizendo atrevidamente: tudo isso te darei. Igreja, entenda uma coisa. Há uma cultura, há uma tese de Satanás que transformou a adoração numa moeda de troca. Adoração não tem a ver, está aqui um pensamento, com tudo aquilo que eu posso obter, mas com tudo aquilo que eu estou disposto a entregar. Eu tenho um pensamento central aqui atrás que diz: quando Deus é o centro da minha vida, todas as coisas se tornam periféricas, inclusive eu mesmo. A gente sai de cena. E quando ele diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares, Jesus não se prostra, porque aquele que é digno não vai se render diante daquele que é indigno. Aquele que é digno não vai se ajoelhar, se prostrar diante daquele que é indigno. Ele não troca a comunhão pela relação, por aquilo que Satanás oferece, por aquilo que o mundo oferece. Ele mantém-se em comunhão com Deus. E é essa igreja ativa, essa igreja aqui nessa casa, nessa noite, e é contigo que Deus está a falar. Ele está a te chamar para manteres a tua comunhão mais profunda, para em dias de pandemia tu levantares os níveis da tua comunhão, para tu levantares os níveis da tua intencionalidade, do teu serviço, da tua disposição, e dizer ao teu pastor: pastor, eu quero ser um anônimo famoso nessa casa, eu quero construir contigo, eu quero edificar contigo, conta comigo. Sabe por quê? Porque disposição é uma premissa fundamental no caminho da adoração. Dispõe-te e edifica a igreja, e constrói a igreja. Jesus não se rende diante daquele que é indigno. Sabe Jó? Quantos lembram de Jó? A Bíblia diz que um dia Satanás subiu aos céus, e Deus provocou um diálogo quando ele chegou lá. Foi Deus que começou a conversa. Deus disse: tu tens visto o meu servo Jó? Satanás disse: eu tenho visto. E Deus diz 4 coisas importantes que eu vou te entregar hoje à noite aqui, que está na tua Bíblia. Deus fala acerca de Jó 4 coisas chaves no caminho da adoração, que ainda são importantes em dias atuais, para a igreja dos dias atuais, para qualquer um de nós. Deus diz: tu tens visto o meu servo Jó? Homem reto, diga comigo, reto. É preciso ser reto no caminho da adoração? Íntegro, é preciso integridade no caminho da adoração? É. Temente a Deus, é preciso continuar a temer a Deus nesses dias? 4, e que se desvia do
mal. Deus diz: não há homem como ele. Agora ouça, Satanás diz para Deus também, aqui em Pinhais, aqui em Pinhais, não tem ninguém mais rico do que o Jó? Tu deste tudo a ele aqui. O homem tem tudo: ovelha, gados, bois, plantações e casa na praia e casa em Miami. O homem tem tudo, os melhores carros. Tu deste tudo ao homem. Assim, sabe o que Satanás está a dizer? Assim é fácil te adorar. Deus diz o quê? Tu estás a dizer que ele me adora por causa dos benefícios? Tu estás a dizer que essa gente da comunidade ativa, que as pessoas ali que congregam, que estão ali com o pastor Jimmy, eles são interesseiros, eles me adoram por causa dos benefícios que eu dou? Então é assim: só não toques a vida deles, só não tires a vida deles. O primeiro mensageiro que bateu na porta de Jó deu a terrível notícia e disse: Jó, tu não és o homem mais poderoso de Pinhais, tu não és o homem mais rico, tu não tens mais empresa, mais gado, mais ovelhas, mais bens, tu não tens mais nada, tu és o homem mais miserável e pobre. Os inimigos vieram, levaram teus bens, levaram teu gado, levaram tuas ovelhas, levaram a tua plantação, os gafanhotos destruíram tudo, acabou. Jó rasgou as suas vestes. Mas o segundo mensageiro foi terrível, porque o segundo mensageiro veio até Jó e deu uma notícia terrível. Ele disse: Jó, os teus 10 filhos estavam reunidos, todos comendo dentro da mesma casa, todos se davam bem, e Jó orava por eles, vocês lembram? Os teus 10 filhos estavam ali, e sabes de uma coisa? O telhado desabou, o teto caiu por cima deles, e hoje tu tens um funeral de 10 filhos para fazer. Tu tens 10 urnas, 10 caixões para levar para o cemitério. Quem é pai e mãe aqui? Imagina? Podes dimensionar? 10 filhos. O terceiro mensageiro deixou Jó daquele estado, cheio de úlceras e chagas. Jó estava doente, o seu corpo. Aquela é a mulher de Jó. Ela chegou ali, Jó cheirava mal. Jó estava com a sua carne a putrefar, a sua alma estava dilacerada, o seu coração estava dilacerado. Jó estava ali com úlceras na cabeça, no couro cabeludo. Jó tinha dores terríveis. A sua mulher disse: Jó, tu cheiras mal. Jó, tu não prestas para nada. Nós não temos mais filhos, nós não temos mais casa, nós estamos numa miséria. Tu continuas adorando esse Deus, tu continuas sendo fiel a esse Deus. Jó, nós estamos a viver uma pandemia do Covid-19. Jó, Deus não existe, Deus não é fiel. Jó, tu estás assim, tu nem é marido, tu nem me serve como homem. Jó, tu não prestas, amaldiçoa o teu Deus e morre. Satanás estava ali atrás de uma cadeira, atrás da bateria, escondido, esperando para subir como uma flecha diante de Deus e dizer: eu te falei que as pessoas da comunidade ativa, eles não têm comunhão contigo, eles só têm uma relação. Eu te disse que essa gente ia te abandonar, ia virar as costas quando tu apertas as coisas. Eu te disse que eles só querem benefícios. Eu te falei sobre essa gente ali da comunidade ativa em Pinhais. Eu te disse que essas pessoas são interesseiras. Entretanto, quando Satanás estava ali, Jó diz uma coisa para sua mulher: mulher, está a doer tanto em mim como em ti. Eu sei que eu estou a cheirar mal. Mulher, eu sei, os nossos filhos morreram, tu não imaginas a dor. Eu sei que tu estás a sofrer, eu sei que a nossa vida está uma miséria. Mas tem uma coisa que eu te quero dizer, mulher: eu não vou negar o meu Deus, eu não vou virar as costas ao meu Deus. Eu vou continuar com a minha vida nele. Eu vou continuar adorando ao meu Deus. Eu vou continuar em adoração. Se ele deu, se ele tomou, por mais duro que seja, eu continuo diante dele. Ele continua sendo meu Deus. Mulher, mantente no processo. Mulher, mantente em comunhão. Está tão difícil, mas eu decido continuar. Satanás não acreditava. Então nasceu um pensamento central do meu livro, que o Emanuel vai colocar agora. A próxima imagem, Manuel. Afinal, Jó não adora a Deus porque tem tudo. Jó não adora a Deus porque perdeu tudo. Mas ele adora a Deus porque Deus é tudo. Eu tenho mais 7 minutos, segundo o pastor. Vocês estão a ver o é? Porque Deus é tudo. Diga comigo: Deus é tudo. Diga para alguém:
Deus é tudo. Pastores, o é um verbo. Tem professor de português aqui? O é um verbo intransitivo direto. O é flexão do verbo ser. Uma noite eu estava em Portugal, 2005, vivendo um tempo desesperador, um tempo de angústia nos processos. Eu estava vivendo um dia, sabe, uma noite daquelas, 2 e tal da madrugada, eu não encontrava Deus. Então eu me ajoelhei, abri a minha Bíblia, e quando eu estava ali lendo a minha Bíblia, eu encontrei os Salmos 23. O Senhor é meu pastor. A minha família, a minha esposa e minhas 2 filhas estavam no Brasil. Nós estávamos no processo de mudança para Portugal. Havia muitas coisas tensas e intensas, havia muitas coisas duras. Então eu estava passando por um processo de mudança. Eu era empresário, estava entregando tudo a Deus, decidido. Eu sabia, eu não tinha problema com isso, eu estava decidido. Mas quando chego lá, muitas coisas estavam a acontecer, e ali naquele processo com a igreja local, coisas difíceis. Numa madrugada eu dizia: Deus, aonde o Senhor está? E 2 horas da madrugada, sozinho, inverno muito rigoroso, e a minha família aqui, e eu já 2 meses lá, eu disse: Deus, aonde o Senhor está? E eu leio o Salmo 23, e quando eu leio o Salmo 23, dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E sabe o que eu disse para Deus? Assim não, eu quero uma palavra séria. Eu já conheço o Salmo 23 de trás para frente. Eu quero uma palavra mais forte. E eu comecei a folhear a Bíblia, e eu ia para outras páginas, e o Espírito me levava: o Senhor é o meu pastor. Então, que é um verbo e é uma pessoa. Olha, João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava, e o verbo era, e o verbo se fez. Sabes, o verbo mais atrás é logos. Sabes, o logos mais atrás, a ideia, uma palavra que vem do inglês. Jesus é a ideia de Deus para todos nós. É a tradução dos pensamentos de Deus. Deus tem bons pensamentos. Ele enviou Jesus. Quando de repente encheu o quarto, e de repente encheu todo lugar onde nós estávamos, onde eu estava sozinho, 2 e tal da madrugada, lá em Portugal, e eu percebi que Deus começou a soprar na minha vida. De repente o quarto ficou cheio, o apartamento ficou cheio, aquela casa ficou toda cheia. Eu comecei a pular, eu comecei a correr, eu saltava por cima da cama, eu corria para todos os lados, e eu comecei a gritar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Deus começou a dizer: Carlos, porque eu sou, quanto mais eu sou, menos tu és, e quanto menos tu és, mais eu sou. E porque eu sou o teu pastor, nada te faltará. Porque Ele é que nada nos faltará. Toda vez que Ele nada vai nos faltar. Mesmo em dias de pandemia, mesmo nesses momentos, se Ele é o teu pastor, nada vai te faltar. E em primeiro lugar, Ele não te falta. E Ele disse: eu estou contigo, eu estou com a tua família lá, eu estou cuidando de todas as coisas. Esse tempo não vai te definir, porque eu te defino. Eu tenho um pensamento que diz: não te definas pelo passado, nem te definas por aquilo que te quer te definir. Define-te pelo Deus que te define. Aleluia. Tu não podes moldar o passado. O passado é uma pedra nas suas mãos. Toda vez que tu pega e tentas moldar o passado, tu estragas as mãos. O teu passado é pedra, o teu futuro é barro. Amém? Tu és moldável nas mãos de Deus. Viram Emanuel aqui? Fruto do próprio Deus. Naquela noite Deus me deu uma canção, e eu compus uma canção simples. Talvez eu possa ministrar aqui, já no momento de transição. Pode ser, pastor? Posso? No final disso: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É simples. É com esse microfone aqui? Ajuda. Põe o volume para mim. Acho que agora tem que tirar o fundo, não é? Está num outro tom.
Vou te convidar a ficar de pé um bocadinho. Naquela madrugada eu estava como um balão de festa de aniversário murcho. Quem é que já se sentiu assim? Sem ar, sem fôlego. Mas Deus entrou naquele quarto, naquele país, naquele apartamento, e Ele começou a dizer: eu sou o teu pastor. E porque eu sou o teu pastor, nada te faltará. E eu quero dizer a muitas pessoas hoje aqui que entraram nesse lugar, quero dizer a essa igreja, eu quero dizer aos pastores, porque o Senhor é o vosso pastor, nada vai vos faltar. E quando eu digo nada, é nada. Alguém está a pensar aqui: o pastor não sabe que está a me faltar tudo. Eu quero te dizer, o nada do Senhor confronta o tudo que te falta. Aquele que está a se revelar a ti nesse momento, está a suprir todas as coisas. Pessoas estão a ser tocadas por Deus nesse momento, agora mesmo. O verbo está a saltar aqui no nosso meio. O verbo está agora a liberar o seu espírito nos corredores, aí nas cadeiras aonde tu estás. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. E a glória de Deus nessa noite, nesse lugar, fez a tradução do verbo, e Ele enviou o seu Filho. E o Senhor é o teu pastor, e nada te faltará. Recebe isso agora, recebe essa verdade nessa hora. Mas o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Mas o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Vamos levantar a nossa voz e cantar nessa igreja. É simples. Mas o Senhor, canta comigo hoje, é o meu pastor.